O que define a cultura de um país? O bostil, com certeza, é definido pelo funk. Um ritmo que nasceu nas favelas e se tornou um fenômeno que domina festas, rádios e paradas de sucesso. Ele está em todo lugar, mas ao mesmo tempo está no centro de um debate sem fim. Porque o funk é muito mais que música e dança. Ele se tornou um escândalo. Ele está na linha tênue entre a liberdade de expressão e a vulgaridade, entre a representatividade e a objetificação, e entre a festa e a apologia ao crime. A grande pergunta é: o funk é apenas um gênero musical ou é o sintoma de uma cultura que perdeu seus valores? É exatamente isso que a gente vai investigar. Hoje percebi que você gosta desse tipo de conteúdo, mas ainda não está inscrito no canal. Se inscreva. Isso me motiva muito a continuar com esse canal. Sem sua ajuda, é impossível chegarmos em mais pessoas. Beleza? Obrigado por ajudar nosso canal. A primeira grande mentira que precisamos desmascarar é a de que o funk é uma forma de empoderamento e liberdade sexual. A gente ouve o tempo todo que as letras e as danças são uma celebração do corpo feminino, que as mulheres estão no controle. Mas se a gente tira a venda dos olhos, a gente vê que essa liberdade é uma farsa. Na maioria das vezes, o que temos é a pura e simples objetificação. O corpo feminino é reduzido a um produto, a um espetáculo para o prazer e o consumo visual. E a liberdade se torna uma performance que, no fundo, serve apenas para o entretenimento masculino. As letras, que deveriam ser sobre poder e autonomia, são repletas de machismo e de uma vulgaridade que reduz o prazer a algo cru e superficial. O funk vende a ideia de que a mulher está no controle, mas a realidade é que ela está no centro de um palco onde o machismo é o roteirista, o produtor e o público. E se a objetificação da mulher é a primeira camada de podridão, a segunda é o que a gente conhece como funk ostentação. O discurso de empoderamento sexual é trocado pelo de empoderamento financeiro, mas com um detalhe crucial. Essa cultura do sucesso não é sobre trabalho duro ou estudo. É sobre a glamorização do dinheiro fácil, do luxo e, de forma direta ou indireta, da vida de crimes. As letras não falam mais sobre a realidade da favela. Elas falam sobre carros de luxo, correntes de ouro, bebidas caras e marcas de roupa exclusivas. O sucesso é medido pelo que se pode comprar, não pelo que se é. É uma narrativa perigosa que vende a ideia de que a única forma de ascensão social é através da riqueza, não importa a sua origem. O problema não é o pobre que fica rico, mas o que é vendido como um atalho para a riqueza. O funk ostentação está intrinsecamente ligado à apologia ao crime e à violência. A maioria dos luxos cantados nas músicas não vem de um emprego honesto, e sim do tráfico de drogas, de roubos e de outras atividades ilícitas. A cultura do funk se tornou um canal para normalizar a ilegalidade e para romantizar a vida de bandido, em vez de mostrar o lado sombrio e trágico desse caminho. Essa glorificação do materialismo e da violência é uma traição à própria essência da música. O funk nasceu para falar da realidade, para denunciar a violência policial e a desigualdade, mas se tornou uma ferramenta para vender o contrário. Uma fantasia de riqueza que só existe em um mundo onde os valores são descartados e a violência é celebrada. É uma cultura que nos diz que a sua vida só tem valor se você tiver dinheiro. E que para ter dinheiro, vale tudo. É por isso que o funk ostentação não é uma cultura de sucesso, mas de desespero. É o sintoma de uma sociedade que perdeu o seu norte moral e que hoje, infelizmente, celebra o que deveria denunciar. O que muitos parecem ter se esquecido é que o funk nem sempre foi sobre carros de luxo e objetificação. Em suas origens, nas favelas do Rio de Janeiro, o funk era a voz da periferia. As letras falavam sobre as dificuldades do dia a dia, a violência policial e a falta de oportunidades. O funk era uma forma de denúncia social, uma ferramenta de protesto contra um sistema que ignorava a existência de uma parcela gigante da população.
Era a voz dos oprimidos, a trilha sonora da luta por um lugar ao sol. A grande pergunta que a gente precisa fazer é: por que um ritmo que nasceu para expor a realidade, hoje a esconde? Por que um ritmo que nasceu para criticar a violência, agora a glorifica? O funk se tornou socialmente cego, ignorando o próprio contexto em que nasceu. Ele perdeu sua essência, sua alma, em prol de uma batida vazia e de letras que são puramente sobre consumo e sexo. O funk, em sua forma atual, traiu a sua própria história. Ele deixou de ser o grito de revolta para se tornar a trilha sonora da resignação. Ele não desafia mais o sistema, ele o imita, ele o glorifica. A ascensão social, que antes era uma luta coletiva, se tornou uma busca individual por bens materiais, um jogo onde o que importa é parecer rico, mesmo que o dinheiro venha de fontes ilícitas. Essa morte da crítica social foi um processo lento e doloroso. O que era uma ferramenta de protesto se tornou uma forma de escapismo. Em vez de confrontar os problemas, o funk nos diz para dançarmos, para esquecermos, para sonharmos com um luxo que está a anos-luz da realidade de quem ouve. A cultura do funk hoje é a trilha sonora de um silêncio cúmplice, onde ninguém mais questiona o porquê de tudo isso. É um fenômeno triste, mas que diz muito sobre o nosso tempo. O funk, que já foi a voz dos deserdados, agora é apenas mais um sintoma de uma cultura que se tornou incapaz de criticar a si mesma. É a trilha sonora de uma sociedade que perdeu o seu norte moral e que, em vez de enfrentar seus problemas, prefere dançar em cima deles. As letras se tornaram um espelho de uma sociedade que perdeu o seu filtro. O que antes era um tabu, algo reservado e privado, hoje é cantado abertamente nas rádios, nas festas e, o mais preocupante, por crianças. A vulgaridade como normalidade é a nova moeda de troca. As letras são uma forma de apologia à sexualização e ao sexo casual, e o discurso de que isso é engajado ou libertador é, na verdade, uma desculpa para a falta de criatividade e de propósito. O que se perdeu foi a capacidade de usar a música para contar uma história, para denunciar uma realidade ou para questionar o sistema. O que sobrou foi uma batida vazia e letras que reduzem o ser humano a um objeto de prazer. Essa normalização do explícito, que é vendida como uma forma de evolução, é, na verdade, um retrocesso. É um sintoma de uma cultura que, ao perder a sua voz crítica, se contentou em apenas fazer barulho. O funk, que vem de uma fantasia de riqueza e luxo, é, na maioria das vezes, um ciclo de exploração. A gente vê os MCs e as dançarinas, principalmente as mulheres, nas redes sociais, comemorando milhões de visualizações e shows lotados. O que não mostram é que a maior parte da grana não chega na mão deles. O sucesso é uma farsa. Enquanto os artistas ganham uma fatia pequena do bolo, os produtores, empresários e a indústria por trás lucram milhões. A cultura da ostentação que eles vendem para o público é a mesma que os mantém presos em um ciclo de dívidas e contratos abusivos. A fama é passageira, mas a exploração é uma realidade constante. O funk, que se tornou a voz do povo, acabou se tornando também a maior prova de que o sistema de exploração continua vivo e forte. Depois de tudo o que a gente viu, a gente precisa encarar a verdade. O funk, em sua forma atual, não é um movimento cultural saudável. Ele é um sintoma da nossa sociedade que perdeu o seu filtro crítico e o seu bom senso. A falsa liberdade esconde o machismo, a ostentação esconde o crime e a fama esconde a exploração. O que era para ser a voz da periferia se tornou apenas a trilha sonora de uma cultura que celebra a própria miséria disfarçada de sucesso. A verdadeira luta, então, não é contra o ritmo, mas contra o que ele representa. A gente precisa recuperar a essência que o funk já teve. A capacidade de denunciar, de questionar e de inspirar. A gente precisa voltar a valorizar a crítica social em vez da vulgaridade, a essência em vez da aparência e a verdade em vez da fantasia.
O funk não vai mudar se a gente não mudar. A nossa escolha é simples: continuar a dançar no escuro ou acender a luz para ver a realidade. Você chegou até aqui, mas ainda não se inscreveu no canal, né? Não perca mais tempo, se inscreva agora e curta esse vídeo para chegar em mais pessoas. Até breve!